Legal, Clarissa, vamos nessa. Legal. Márcio, obrigada por estar aqui. É uma satisfação poder fazer essa conversa com você, falar um pouquinho sobre como ter mais clareza e confiança nas decisões. Tema um Sim, pouco espinhoso para o momento, né? Porque tomar boas decisões sempre foi um desafio, e eu acho que o momento atual ele adiciona aí um eu acho. ingrediente Só um de minutinho, por favor, Clarissa. Eu complexidade, acho que o né? pessoal aqui não está me ouvindo. Deixa eu pedir para a Camila me ajudar aqui. Pega para mim minha caixinha de som lá em cima, por favor. Que aí eu coloco aqui o pessoal conseguir me ouvir. Tá. Vamos fazer umas checagens aqui na técnica. Eu vou pedir para o pessoal ter um pouquinho de paciência, quem está acompanhando pelo YouTube, porque no Face eu ainda estou vendo minha câmera invertida. Você está vendo a minha própria imagem ou está Ah, invertida? é. Eu tô vendo invertido no Ah, né? Instagram. Então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom? Pessoal, estamos aqui com uma live com a poderosíssima Clarissa Medeiros. Nós vamos falar hoje sobre poder de decisão. E deixa eu só ajeitar a câmera dela aqui. Me coloca aí para dentro de novo, Márcio. Vamos lá. Visualizar, Clarissa, adicionar. Está adicionando. Tá. Legal. Vocês estão vendo a minha sala aí? Vamos ver se agora inverte. Engraçado, no Instagram minha câmera não está invertendo. Não está invertendo? Não, não sei por quê. Vocês estão tendo uma linda vista da minha sala de estar. Eu acho que não vai dar certo também aqui. Eu espero que pessoas estão me ouvindo no Instagram aí, estão me vendo, estão me ouvindo. Acho que estão me ouvindo, né? Porque não preciso colocar a caixa de som, não. Vamos Vamos dando chamar o certo pessoal para o aqui. YouTube, Márcio? Você tem o link aí na sua bio, né? Vamos, vou colocar aqui. Legal, a gente já está vivo pelo YouTube e pelo Facebook também. Deixa eu só colocar aqui Então, no fixar a mensagem. Pessoal, estou aqui no YouTube, está aqui embaixo a mensagem fixada, então vocês podem entrar por aqui nesse canal e nós vamos também estar lá no YouTube lá com o pessoal. Aqui aparece o pessoal, o chat do pessoal ou não? aparece, a gente consegue ver aqui, ó, a Patrícia Fávaro, boa noite, a Ah, Vilma, a tá. Cláudia Pirani, olha que legal, a Cláudia, presidente da Ah, Business agora. Professional Women, está aqui no Ótimo. nosso aguardo, que top, a Flávia Espúrio, a Vivian Souza, muita gente querida aqui, obrigada pela presença de vocês, a Maria Okuama, a Jane Siqueira, bastante gente entrando, muito bacana. Márcio, obrigada por estar aqui. Para quem ainda não conhece o Márcio, deixa eu apresentá-lo. É um privilégio a gente ter o Márcio nessa conexão ao vivo. O Márcio, além dele ser um super coach executivo, ele é o realizador dos melhores eventos de liderança aqui em São Paulo. Ele realiza Opa. nada menos do que o Encontro com Gigantes, olha que bacana, que traz grandes personalidades internacionais. Ele acabou de realizar a Cúpula Internacional de Líderes também na internet, que foi uma sequência de eventos com só gente top de linha em desenvolvimento de liderança. E ele é sócio de ninguém menos que o Marshall Goldsmith, que dispensa apresentações, né? A gente sabe que o Marshall Goldsmith, ele é o papa do coaching, é o precursor do coaching em todo o mundo, com muito para ensinar para várias gerações de líderes, e o Márcio, ele traz toda a metodologia e o trabalho não só do Marshall, mas de toda uma equipe de consultores internacionais aqui para o Brasil, graças à representação e ao trabalho dele. Então, Márcio, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Clarissa. O prazer é meu. Deixa eu me apresentar para o pessoal. Eu mesmo, assim, né? Com alguns detalhes. Obrigado, Clarissa. Clarissa é uma pessoa generosa, né? Coloca a gente lá em cima, assim. Fico até constrangido. Mas obrigado, Clarissa. Obrigado pela sua consideração e convite de estar aqui. Eu sou Márcio Silva, eu estou no mundo corporativo desde 1985. Eu comecei a minha carreira bem cedo, né, com 15 anos, inserido no mundo corporativo. E passei por algumas empresas, como o Carrefour, e também o Grupo Orsa, que hoje é International Paper, né? E eu tive a grande chance de ter bons líderes, que me ensinaram muito sobre liderança. E desde 87 eu estudo liderança. Então, hoje eu tenho a minha função como coach executivo,
e ser o business partner aí da Marshall Goldsmith, do Marshall Goldsmith, né, no Brasil. Realmente, de fato, é uma grande lenda, né, do coaching executivo. E estamos aqui, né, ajudando os líderes, as equipes corporativas a desenvolver os bons comportamentos de liderança. Acho que é isso que a gente vai começar a falar hoje aqui. Totalmente. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Tem uma mulherada da pesada aqui nos assistindo. Opa! E também os líderes que nos acompanham. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu senti vontade, Márcio, de te convidar para a gente conversar um pouco sobre clareza nas decisões, porque é claro que o tempo todo na vida a gente precisa fazer escolhas, né? Todos os dias a gente está diante do desafio de fazer escolhas, e eu acho que a grande arte da vida é a gente conseguir ter o estado de presença e de consciência necessário para poder escolher bem, já que a vida não vem com um manual de instruções, né? Sim. E olhando um pouco para o nosso contexto presente, conforme essa quarentena avança, e deixou de ser uma quarentena, agora já é uma octaena, daqui a pouco a gente vai para 100 dias no home office, e com a perspectiva aí de desenhar um paradigma totalmente novo para a nossa vida, né? Diferente de tudo que a gente já viveu. Eu sinto assim que todo mundo acaba se sentindo pressionado a sair daquela fase de expectativa e espera e precisar efetivamente começar a tomar decisões mais assertivas nesse momento que a gente quer desenhar um novo normal, mas tudo ainda é muito incerto, né? Uhum. E eu tenho percebido, conversando com os meus clientes e por várias empresas que eu circulo, que a mente das pessoas fica muito sobrecarregada de informação. Verdade. E esse desafio de lidar também com emoções que muitas vezes são difíceis, e que essas emoções e essa sobrecarga é que muitas vezes acabam nublando a nossa capacidade de decidir. Sim, bem comum. Não é? Então, eu queria ouvir um pouco de você também, na tua circulação por todos os meios que você trabalha, que você estuda, que você interage. O que você está percebendo, Márcio, como os principais desafios atuais de quem está numa posição de liderança, seja numa corporação, ou às vezes é do próprio negócio, ou até um pequeno negócio? O que está sendo mais desafiador para o pessoal em termos de tomar decisões hoje em dia? Tá, vamos lá. Você não está aparecendo no meu Instagram. Não sei se você mandou o convite. Vou já mandar de novo. No teu Insta eu não estou porque não estava funcionando para mim a câmera. Você tirou então? Tirei, mas eu posso entrar de novo. Tenta colocar de novo, o pessoal está entrando aqui. Senão, pessoal, vocês estão entrando, caso nós estávamos com a Clarissa aqui, mas deu problema na câmera dela. Esse link do YouTube, nós estamos no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar direto em tempo real, tá bom? Se caso cair aqui no Instagram, você vai aqui, nós estamos no YouTube em tempo real. Eu vou entrar de novo. Pessoal, um pouco de paciência que a produção digital aqui ela é todos os canais ao mesmo tempo. Vamos tentar de novo aqui na live do Instagram. Minha câmera já está posicionada. Vamos ver. Vamos ver aí. Torçam, meninas. Aguardando Clarissa Medeiros. Tem muita mulher a aí. Beatriz aqui, a Marta está entrando você. De novo, está entrando... Mas entrou a câmera invertida. Acho que é melhor deixar para lá, né? Estranho, né? O pessoal vai para o YouTube, que é melhor. Agora entrou. Aí, agora entrou. Aí. É sério? Sério. Entrou. Para mim continua aparecendo. Entrou. Para mim está aparecendo você aqui. Tá certo. É uma boa pergunta essa, né? Mais difícil aí, pessoal. O momento atual, né? A gente tem assim, uma visão geral. As pessoas percebem, a grande dificuldade do momento hoje é meio um voo cego, né? A gente percebe que as pessoas elas estão meio nesse lance do voo cego mesmo. Então, você vê, o mundo inteiro está falando sobre isso, né? Que eles não sabem muito o que fazer, eles têm poucas informações para fazer. Então, hoje, assim, a confiança, né, a fé, ela está sendo muito exigida nos líderes. E, claro, né, onde você tem as grandes empresas, tem pequenas e médias empresas. As grandes empresas, a gente sente que elas estão, assim, um pouco mais seguras, pelo menos no primeiro momento, né, o que tem um pouco mais de fôlego.
às vezes elas têm vários braços, são preocupadas também. Claro, estou falando no geral, né? Os setores são complicados, vamos pegar o geralzão. E no geralzão, as pequenas empresas, os empreendedores estão realmente sofrendo bastante. Né? A gente percebe isso dia a dia, como o pessoal está sofrendo para poder sobreviver e tomar boas decisões. Que às vezes a decisão até ela não é das melhores, que como você tem que, às vezes, fechar o seu negócio. Eu tenho conversado com alguns empreendedores que têm feito isso. Mas a gente percebe também que o pessoal que está fazendo isso não está fazendo isso com uma lamentação, às vezes. Eles estão fazendo com um momento de espera, para quando o momento melhorar, para a coisa não ficar tão pior do que para eles como já está ficando. Então, eles estão dando um tempo, então é uma pena, mas então é um momento muito, muito incerto, então a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Mas a gente vê como que eles estão, nesse momento, muitas vezes parando suas atividades por força maior, esperando um momento propício para agir. Que às vezes até sabe, às vezes não é ruim, não. Sim, dependendo do setor econômico. Essa é uma análise muito importante de fazer nesse momento. Eu concordo com você que em matéria de negócio, quando a gente empreende, saber a hora de passar de parar é um ato de muita sabedoria. Não que o ideal seja parar, mas há momentos em que parar é o mal menor e que é um momento de reorganização e recolhimento para voltar com outra proposta, outra energia, outra disposição e outra capacidade de prosperidade. Eu me identifico com isso. Em 2008, não sei se vocês estão lembrados, a gente teve aquela crise da quebra do subprime nos Estados Unidos, e o Lula, na época, falava que era marolinha, né, que nem ia chegar aqui, foi um pouco parecido com o Bolsonaro agora, falando que era uma gripezinha, mas o fato é que a quebra dos mercados chegou em cheio no Brasil, e na época eu empreendia no setor de comunicações, eu tinha uma consultoria de comunicação empresarial. Eu era uma franguinha de nada, eu empreendi com 24 anos, meu primeiro negócio, e em 2018 a gente sentiu o baque daquela crise, e a gente até tinha alguns clientes em carteira, eu e a minha irmã, que era minha sócia, mas a gente fez uma avaliação ali do risco e falou, olha, é o seguinte, a gente não tem lastro, e a gente está só se alavancando de uma forma muito arriscada, mês a mês, e se uma das nossas premissas furar, a gente vai quebrar a cara na areia. Então, vamos dar uma parada, vamos reorganizar. E foi muito legal no final, porque no primeiro momento, assim, isso gerou um sofrimento para nós, aquele apego, né? Sim. A gente perdeu um pouco de dinheiro, mas também conseguimos pagar todo mundo, a gente não ficou, assim, devendo para ninguém. E isso acabou abrindo uma oportunidade de reorganizar a carreira, tanto dela quanto a minha. E hoje eu faço, graças a Deus, o que eu faço e amo, por causa da decisão que eu tomei lá atrás, que foi ter coragem de abrir mão de uma coisa que não estava promissora e que eu nem gostava tanto assim de fazer. E daí a minha irmã, que se tornou, de jornalista, ela se tornou chefe de cozinha, né? Hoje ela trabalha com gastronomia. Então, é difícil esse desapego, né, Márcio? Mas às vezes é importante. Sim. É verdade a gente encara muito a realidade, né? E é muito importante isso também. E o empreendedor, a gente sabe que eles têm aquele tino de sempre recomeçar. Você vê que a sua irmã, como você deu o exemplo, ela retomou, né, em um outro momento, uma carreira dela. E é assim mesmo, né? Então, às vezes, alguns têm que parar, se tiver o seu caso nesse momento agora, não é uma questão de vergonha, não é uma questão nada, é uma questão simplesmente de um mercado está exigindo isso. As pessoas estão, inclusive, muito amistosas, né, assim, abertas para negociar dívidas, negociar prorrogações de pagamento. Está sendo muito bom, né? Então acho que é um bom momento para as pessoas refletirem e se ajudar mesmo. No momento melhor aí as coisas com certeza voltarão a funcionar. Com certeza. Vamos explorar um pouco como que está o clima no mercado corporativo. Só uma questão é que tem algumas pessoas apontando que está dando eco à nossa transmissão, e eu acho que isso pode ser o retorno do próprio Instagram, que está no Viva Voz. Por mais que o volume esteja baixo, eu coloquei meu volume no mínimo agora. Vou pedir que vocês que estão no YouTube comentem abaixo se o eco parou. Senão a gente vai precisar parar a transmissão aí no Insta e ficar só no... Vamos parar no Insta e vamos voltar só no YouTube, melhor. Pessoal, estamos encerrando no Insta aqui, voltando. Se estiverem aqui, entre aqui no canal e vai para lá, tá bom? Entra lá no link da bio, né? No Instagram tem o link do nosso YouTube, onde está rolando essa transmissão.
Vamos pegar um comentário aqui, olha, a Marta Nunes, ela está dizendo que é um momento bem interessante com várias possibilidades de crescimento também, que alguns setores já voltando, mas de forma lenta e prestando atenção antes de voltar a investir. É verdade, tem setores que estão estourando de crescer. O que você tem percebido nesse sentido? Quer dizer, é aquela velha história de enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Tem alguma história que você entendeu, algum fato que você observou? Conta pra gente, Márcio. De fato, tem alguns mercados mesmo voando alto, né? E como, né, o próprio mercado, né, do pessoal que está trabalhando com máscara, né? Tem pessoas reinventando, montando, pequenos empreendedores, montando pequenas fábricas de fazer máscara, olha só, né? Então tem coisas interessantes acontecendo aí. E todos nós passamos por essa fase, né, dessa pandemia que pegou a gente aí, com esse medo, né, de perder os negócios. Mas tem setores que estão andando bem mesmo, né? E a gente tem visto, por exemplo, que o tiro de empreendedor em muitos brasileiros está ficando muito aguçado agora. Está ficando bem aguçado. E grandes oportunidades estão aparecendo aí. Eu estou vendo uma amiga minha fazendo máscara personalizada. Olha que interessante, né? E parece que as máscaras vieram para ficar. E por incrível que pareça, está dando dinheiro. Que interessante. Está dando dinheiro. A Cláudia, que é presidente da BPW, a BPW é a Business Professional Women, né? Uma das associações mais antigas e que reúne empreendedores no mundo todo. E ela está dizendo que os empreendedores estão mesmo se sentindo perdidos, sozinhos, sem saber o que fazer e como prosseguir, né? É muito importante nesse momento, acho que a gente não ficar sozinho e buscar grupos de apoio e suporte, e principalmente ter coragem de entender onde é que está o teu cliente, o que ele está precisando. Vou trazer um exemplo rápido do que aconteceu na minha própria família. Minha família tem um negócio que envolve tanto produção de queijo quanto turismo de gastronomia. Então, tem uma parte que é turismo lá na fazenda, restaurante e tal, e a outra que é produção do queijo. E, num primeiro momento, foi fechada a cidade, onde fica o negócio, e todo mundo entrou em pânico. A gente achou que a empresa ia quebrar, porque não tinha capital de giro. Metade dos nossos clientes pararam de comprar, que eram justamente os restaurantes e hotéis, né? O turismo parou. E aí eu fiquei com a minha mãe, com os meus irmãos, 40 dias lá na fazenda administrando a situação, e teve uma hora que eu e a minha mãe, a gente olhou uma no olho da outra, falando, a gente não remou até aqui para quebrar, e os nossos clientes não morreram, eles estão em casa. Olha então, só. Assim, é tão simples, né? Mas esse foi o insight. O insight foi, os clientes estão vivos, eles estão em casa. O que eles estão precisando dentro de casa? Bom, eles estão precisando de várias coisas, dentre elas comer e comer bem, porque ninguém aguenta comer mais macarrão, miojo e que mais? Torta congelada, né? É isso aí. E aí a gente precisou desenvolver o novo canal de vendas queijo delivery, gente, uma coisa improvável, né? Tem que pegar queijo na casa das pessoas, queijo de cabra ainda, queijo gourmet. Mas a gente montou esse negócio e agora a empresa está faltando produto, está vendendo mais do que antes daqui. Olha que história interessante. Mas assim, precisa de muito peito para a gente jogar fora os nossos apegos, né? Porque é um momento que a gente tem que jogar fora o que a gente fez antes. Como você, Márcio, conta um pouco Você é organizador dos maiores eventos do Brasil, Encontro com Gigantes, a própria Sally Helgesen, top em liderança feminina, que está aí aqui no Brasil no segundo semestre, são eventos imensos, e para você foi um grande impacto, né? E você está se reinventando. Eu costumo falar que eu entrei nessa briga apanhando, né? Entrei apanhando, porque nós tínhamos um evento no dia 28, internacional, dia 28 de março, e além de nós termos um braço nos Estados Unidos e também na Coreia do Sul, enfim, grandes das nossas fontes de negócio vêm dali, começaram a sentir impacto antes o pessoal. Começaram a sentir antes, então começamos a refletir já nisso para nós. E aí, quando foi o comecinho de março, nós tínhamos ainda a pretensão de que o evento aconteceria,
E quando foi mais ou menos no dia 10 a 12 de março, nós vimos já que não ia acontecer, estava bem complicado nos Estados Unidos, estava fechando, nós tivemos que cancelar o evento, com coisas pagas, com, né, os ingressos vendidos, tudo mais. E claro que a generosidade das pessoas, dos participantes, foi muito boa, né? Como eu falei, o pessoal está sensível a isso, então eles estão esperando, deixando para depois, todo mundo também está se preservando, então nesse ponto foi bom. Mas os prejuízos acontecem, né? Porque você tem lugar alugado, você tem pessoas, tem equipes, tem toda uma estrutura que prepara antes e acaba dando problema. E esse ano, por exemplo, nós não estamos pensando em fazer eventos presenciais. É claro que não é nosso core business, né? Nós temos outros negócios. Nosso principal negócio é fazer coach executivo com líderes e com equipes e também treinar coaches no nosso método Marshall. Então, o evento ele é um dos braços, né? Mas com certeza vamos sentir bastante esse ano e vamos migrar para o online. Estamos fazendo muita coisa para o online. Que se as pessoas tinham um pouco de resistência, elas também estão abertas a isso. E isso é muito bom. É um momento que a gente pode explorar esse segmento para trazer aí, né, para as pessoas um conhecimento de ponta com a mesma qualidade. Esse é o desafio, né? Fazer do evento online tão bom ou melhor do que era o presencial. Esse é o desafio. É isso aí. É isso aí. A gente sabe que, naturalmente, inovar não é uma coisa fácil. Agora, assim, indo um pouco mais profundo na questão, o que você acha que torna tão difícil tomar decisões nesse contexto, mudar de direção? Por que nesse momento é especialmente difícil? Tem alguma coisa aí dentro da gente que eu acho que pega. Como que você vê em relação a isso? Por que é tão difícil tomar decisões? Uhum. Boa pergunta. Olha só, não é uma coisa estranha para nós saber que decisão é difícil tomar. É complicado tomar decisão. Eu tenho certeza que a gente abrir nossa gaveta aí, né? Quem usa gaveta, vai ter lá vamos falar do seu computador, não sei o que você pode abrir, você vai ver umas 5, 6 coisas ali que você tem que decidir que você não decidiu. Então isso acontece com todos nós, né? Não é uma coisa estranha a dificuldade de tomar decisão. Agora, o que mudou nesse momento da decisão é que as pessoas elas estão procurando o que elas sempre fizeram, muitas vezes, que são modelos para tomar decisão. Então, você vê que as pessoas elas querem a pandemia, vamos olhar, isso é importante, de fato, olhar, né, os países que passaram pela pandemia, passar por aquele problema. Então, a gente está atrás sempre de um modelo para a gente poder nos salvar. Só que, como os mercados são muito voláteis e também ele é diferente, o Brasil, por exemplo, tem uma característica diferente, né, da Suíça. Então, o que muitas vezes vai servir lá não vai servir aqui, e vice-versa. Então, os modelos eles estão realmente caindo numa grande crise. Os modelos prontos para poder funcionar. Então, hoje, cada mais estão exigindo dos líderes o seu feeling para tomar decisão. Né? E também, claro, novas maneiras de tomar a decisão. Porque no futuro, na verdade, no fundo, vai ficar para o líder, sempre fica para o líder. E por isso que o CEO de uma empresa ganha tão bem, porque é ele que decide e ele pega ali, né, as partes boas e as partes ruins da decisão. Né, uma decisão ruim, ele vai ser cobrado, com uma decisão boa, ele vai ter a glória, mesmo sabendo que todo mundo participou. Então, o canal, muitas vezes a grande empresa, por exemplo, ele é a antena, né, entre o board e a empresa. Então, ele vai ser cobrado mesmo. E aí, ele claro, vai ter super cautela para tomar as decisões, né? E a grande dificuldade nesse momento exatamente é isso, é tentar achar um modelo pronto para decidir ou a semana que vem, o mês que vem, ou o ano que vem. Esse modelo não existe. Ele ainda não está pronto. Então, nós vamos ter que, de fato, construir isso e também aprender a trabalhar no inédito, né? E esse é outro grande desafio, sem modelos prontos. Nossa, você está trazendo uma questão que é muito chave e é muito interessante, que é assim, o início da queda de certos paradigmas, porque se a gente for olhar a tradição da liderança, o que imperou até pouco tempo, com poucas exceções, era aquele modelo do comando e controle mesmo, da hierarquia, do líder ainda muito autoritário, da figura do líder que ainda confunde com a figura do chefe. Claro que isso vem mudando, mas, assim, tradicionalmente, o CEO era uma figura muito solitária. A gente até conversou um pouco sobre isso no nosso bate-papo, né, Márcio? E
E o que eu tenho começado a perceber, até lido alguns artigos interessantes, é como os próprios CEOs estão começando a abrir mais as conversas decisórias para os comitês e para as equipes e para as associações e buscando validação, buscando contribuição e opinião. Então, começando a entrar aqui na nossa conversa, vamos dizer, nas oportunidades e nas coisas boas que emergem desse processo, eu vejo duas coisas na tua fala. Uma, a valorização do feeling, da intuição, ou seja, de uma característica da nossa inteligência que todo mundo tem, que está aí, que é essa inteligência mais intuitiva, que vai além da racionalidade, além da lógica, e que ela é extremamente poderosa. E ela traz instrumentos de navegação muito precisos, porque todo mundo tem feeling. A questão é que foi convencionado acreditar que aquilo que não é um pensamento lógico não tem valor. Mas nesse momento em que os modelos caíram, que a gente não tem, na verdade não tem mais modelo pronto, porque não tem memória, né? A gente não tem memória de ter lidado com uma situação assim, ela é totalmente inédita. O feeling, ele passa a ser considerado como um elemento, como um recurso, vamos dizer. Isso. E a gente pode perceber que, em muitos casos, ele funciona tremendamente, né? Isso, exato. Lembrando que a tecnologia sempre, ela nos ajudou, né? E nós sempre buscamos coisas para poder fazer essas coisas aí. O modelo também, ele acaba sendo uma dessas tecnologias, por dizer assim, né? Mas quando o homem, por exemplo, descobriu, né? Olha só, que inovação, né? Olhar as estrelas e saber o tempo. Mas isso não foi feito foi feito realmente com o feeling dele, observação dele, atenção aguçada. Então, de fato, as brincadeiras do caipira, né? As piadas do caipira traz esse senso, né? De vida, né? A sensação de olhar e entender coisas que não tem muitas vezes ali no livro, mas ele tem dentro dele. E cada vez mais exigir mais do líder essa questão, né? Dele ter realmente esse feeling aí. E tem uma questão que é bem interessante, né? Que é a lógica de como as coisas se desenvolvem. Então, se você não tem um modelo, você tem que observar como as coisas estão desenvolvendo. Em cima das coisas que você estão desenvolvendo, você tem que ir lá e agir o que a demanda do momento está pedindo. Não é o que você quer, né? Não é o que você acha que é bom, não, é o que o momento está pedindo. E isso está exigindo muito dos líderes deixar, né, de lado essa liderança baseada em modelo e trabalhar o que está desenvolvendo no momento. E aí nós entramos numa questão que é chamada dos comportamentos do líder, né, porque aí isso muda tudo. E aí que talvez esteja a grande chave, né, dessa mudança da nova liderança que no novo normal, pode dizer assim, vai exigir. Concordo totalmente. E eu tenho percebido que um ingrediente que está pegando bastante quando a gente vê a necessidade do líder decidir sem modelos prontos e construir novas formas de decisão, uma questão que pega é a inteligência emocional mesmo, é o lidar com emoções difíceis. Principalmente o quanto que cada líder tem a capacidade de acolher o que é vulnerável em si mesmo e no outro. Por exemplo, semana passada eu conduzi uma sessão de mentoria coletiva, estavam 40 sócios de um escritório de advocacia. E lá todo mundo é chefe, então é como se fossem 40 CEOs, né? E eu fiz o treinamento deles como mentores, né? Formei mentores para que eles mentorassem as mulheres sêniores da empresa. E a gente veio trabalhando essa pauta bastante tecnicamente, claro, lidando também com questões de comportamento, mas trazendo muitas melhores práticas da mentoria. Quando chegou nessa reunião, que era uma reunião de supervisão, a conversa do começo ao fim foi puramente como lidar com a vulnerabilidade das mentoradas diante da sessão. Por exemplo, o que eu faço se a minha mentorada chora, o que eu faço se a minha mentorada está nervosa, se ela está com crise de ansiedade, mentoria e terapia, quais são os limites dessa relação? Né? E embora a gente saiba que coaching e mentoria não é terapia, num momento como esse,
Ninguém está livre, né? Numa reunião de trabalho, num contexto de liderança, lidando com funcionários, com fornecedores, com a própria família em casa, a gente se deparar com as vulnerabilidades dos outros. Sem falar dos dias em que a gente não está tão bem. Porque tem Sim. dia que a gente está super bem, automotivado, a fim de fazer as coisas, e confiando em tudo, confiando que tudo vai dar certo, e outros dias que nem tanto, né? Uns dias com capa, outros dias com lençol. Essa é ótima. Como é que você tem visto isso, Márcio? Você dialoga com muitos líderes e com muitos jovens na liderança. O que você acha? Os marmanjões estão abrindo um pouco o coração, estão acolhendo mais, estão se abrindo um pouco mais para o sentir. Você vê, assim, você vê caminho para trabalhar mais essa questão da inteligência emocional nesse contexto? Sim. Tem alguns paradigmas assim, né? Você vê. Você falou a questão do líder do solitário, né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? Essa questão falando sobre o líder sobre estar solitário. Então, quando você chega ali no topo, você fala, puxa, e agora? Eu cheguei aqui, o que eu faço, né? E é interessante que muitas vezes não é nem essa questão, eu vejo muitas vezes no líder, dele chegar ali. Algo mais ainda. Normalmente, pessoas que alcançam o cargo de CEO em uma grande empresa, eles são pessoas muito competitivas. E eles se viciam tanto tempo ficar competindo com pessoas para chegar naquela posição. E quando ele chega, acabou a competição, né? Ele passou pela linha de chegada. Então, se ele chega naquele cargo simplesmente porque ele quer chegar para um ego dele, ele vai sentir esse impacto da solidão. Mas se ele tiver, né, dentro dele uma concepção de ele estar ali para servir a algo maior, uma causa maior, ele não vai sentir essa solidão. Isso é um ponto bem interessante. Então, nós falamos que esses são os líderes bem-sucedidos. E eles têm algum paradigma, por exemplo, como assim, eu sou uma pessoa de sucesso. Isso é muito bom, né? Eu sempre vou ter sucesso. Eles acreditam nisso, né? E aí que é o grande erro. Porque todo aquele comportamento que ele teve para chegar naquele cargo, talvez até competindo com as pessoas, agora na função que ele está exercendo ali, ele não tem mais que competir. Ele tem que compartilhar. E aí que é o grande, aí que o negócio pega. Porque aquilo que era bom para ele já não é mais. Ele vai ter um fator desfavorável. Então não vai ser bom nem para ele, e quem não está sentindo a vontade numa posição ou desmotivado, não vai exercê-la bem. Né? E aí a questão de se isolar, né, de não querer aquela coisa toda, assim, não querer conversar, quando tem que fazer exatamente o contrário. Que nós, por exemplo, trabalhamos os comportamentos do líder. O nosso foco na Marshall Goldsmith, por exemplo, são os comportamentos. A alavanca são os comportamentos. Porque, olha só, a pessoa, para tomar uma decisão, ela toma uma decisão com base nos comportamentos que ela tem. Então, se você trabalha os comportamentos dela, o efeito vai ser que ela tenha decisões melhores. E aí ela vai ter, né, primeiro sentir, né, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que começar não achar que a decisão pronto, tomou, pronto, acabou, não, ela tem que sentir, tem que pensar sobre aquela decisão, refletir naquela decisão, às vezes voltar atrás naquela decisão, né? E aí tudo isso faz com que ele tenha um comportamento, né, que ele vai lá e toma as decisões dele e avalia as decisões dele, porque ele não é o dono da verdade, e aí muitas vezes ele tem que pedir, inclusive, para pessoas que trabalham com ele, até subordinados dele, para fazer isso dar bem. Esse é um case que nós temos, por exemplo, na Ford, em 2004, quando o Alan Mulally ele assumiu, que era um CEO mundial da Boeing, que assumiu a Ford naquele momento crucial dela sobreviver, até o governo americano pôs a mão lá, para não perder o patrimônio, né, da nação, pode dizer assim, a Ford. Ele fez exatamente isso. Todos os diretores dele foram convidados a trabalhar, né, junto com o Marshall Goldsmith, nesse modelo de liderança para trabalhar a questão do comportamento, né, a estratégia de liderança de trabalhar o comportamento. E as pessoas foram convidadas a participar ou não participar também. Tem pessoas que não quiseram participar, foi a minoria, acho que 2, se não me engano, e eles foram procurar a vida deles, que é muito melhor do que a pessoa ficar lá e torcer contra, né? Então,
novas pessoas entraram no barco e vamos tocar o negócio. E aí você vê, quando o líder faz isso, ele muda os comportamentos dele, ele começa a tomar as decisões de uma forma diferente, inclusive convidando as pessoas, ele muda as crenças dele, eles mudam os valores dele, muda tudo. Muitas vezes a gente percebe assim, não, eu preciso entender meus valores e minhas crenças para tomar mais decisões. Às vezes é o contrário. Às vezes tem que trabalhar os seus comportamentos para que novas crenças venham, novos valores venham. Porque o que trouxe você aqui não vai fazer você chegar lá. As crenças que te faziam chegar aqui, às vezes até os valores que fizeram você chegar aqui, eles têm que ser potencializados. Né? Eles têm que ser melhorados. Esse é um entendimento fundamental que você trouxe. Essa frase, ela estava aqui passando pela minha cabeça, que inclusive é um dos títulos dos melhores livros do Marshall Goldsmith, né? O que trouxe você até aqui não é o que vai te levar até lá. Exato. É maravilhoso esse livro. Eu tenho ele em inglês, What Brought You Here Won't Get You There. Qual é o título desse livro em português? Não tem ainda. Não tem? Não tem. Tem algumas versões meio assim estranhas que eu recebi, mas não é fidedigno à tradução oficial. Nessa época, quando esse livro foi escrito, eu não estava trabalhando as coisas do Marshall no Brasil, então elas acabaram acontecendo e eu não tive acesso. Eu vi algumas traduções assim que elas não estão muito fiéis. Tem uma reinventando o próprio sucesso. Eu não quero falar que estou falando mal do negócio do cara, né? Acho que não é a ideia. Mas acho que todo o esforço é válido, né, para trazer. Mas o livro, ele não, a fidelidade dele não veio carregada em algumas versões que foram colocadas. Nós estamos pensando em reeditar isso no Brasil com uma versão que é mais fidedigna a do inglês, né, onde ele foi traduzido inicialmente. Claro, claro. Agora, de qualquer forma, o conceito aqui vale super a pena reforçar e compartilhar. O que trouxe você até aqui não é o que vai te levar até lá, ou seja, adiante. Às vezes a gente é bem sucedido no que faz, mas chega um momento, e acho que todos nós estamos nesse momento, que dá aquela sensação que deu uma zerada, né? Todo mundo está de novo à linha de partida, em que a gente precisa rever os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas crenças para seguir adiante. Isso que torna o processo desafiador, mas também estimulante, né, Márcio? Quais são os comportamentos que você citaria, assim, 2 ou 3 comportamentos mais importantes para alguém que está na liderança? Seja um CEO, seja... A gente tem muitas empreendedoras aqui nos assistindo também, ou alguém até que está na média gerência. Pensando em líder, o que é indispensável hoje para navegar nessa crise? Que seria teu alerta, assim, para o pessoal? Nós temos bastante comportamento que a gente trabalha, assim, no líder, né? Primeiro, fazer com que aquilo que ele trouxe de bom, que fez ele chegar até aqui, como você falou, seja valorizado. Então, isso é importante, porque não é vamos mudar tudo, está tudo errado. Não é essa a ideia. Né? A ideia é você cuidar daquilo que ele trouxe até aqui, principalmente esses paradigmas dele é uma pessoa ser bem-sucedida, dele é uma pessoa de sucesso, isso é muito bom, né? E depois, agora ele tem novos desafios, que muitas vezes não é se enchendo, né, aumentando as camadas de conhecimento que ele tem. Na verdade, ele tem que, às vezes, tirar. Então, essa questão de você esquecer um pouquinho as coisas, né, que você sabe, aprender as novas, tem que ser bem-vindo. Então, a gente fala que tem 3 pilares, assim, por exemplo, que são essenciais para o líder fazer isso, né? A gente fala que, assim, primeiro tem um caminho do líder, né? A gente fala assim, tem um caminho que o líder tem que seguir. Então, ele tem a percepção dele, né? Ele tem a consciência, né, de percepção de uma realidade, ele tem a consciência, né, dele, da natureza humana dele como líder. Que qual é a natureza do líder? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele não é uma máquina, ele não é alguém programado para ele é um ser humano. Ele só vai exercer essa função humana quando ele começar a se conectar com outros seres humanos. Isso que é interessante. Então, ele tem que chamar realmente pessoas para agregar, né? E aí ele vai para a questão da aceitação do grupo, né? Ser potencializado por esse grupo, para que as ações sejam mais assertivas e melhorar sempre, né? Sempre estarem melhorando. Essa que é o caminho, né, do líder, né? A percepção, a consciência do ser humano, a aceitação da equipe, as ações que o líder vai tomar e a melhoria contínua dele e da equipe e da empresa como um todo. Agora, se ele não tiver, por exemplo, coragem, humildade e disciplina,
ele não consegue mudar os comportamentos dele. Né? Primeiro tem que ter coragem para ele saber que ele é uma pessoa que tem defeitos. Né? Muitas vezes, não é, se ele subir naquele pedestal lá e ficar achando ali que ele é bom, isso é qualquer líder, né? Nós temos, inclusive, aquela síndrome do pequeno poder, né? Às vezes a pessoa, ele abre uma empresa pequena, ele acha que ele é o dono do mundo. Ou ele recebe o cargo de gerente, o cargo de diretor, ou o cargo de CEO de uma empresa, aí o cara acha o dono do mundo. Porque é o síndrome do pequeno poder, né? Porque não é muita coisa aquilo ali, né? Você é muito frágil, você tem muitos defeitos. E é importante a gente olhar para isso. E é bom, nós somos seres humanos, nos torna humano isso. Não nos torna a gente pessoas inferiores, torna a gente melhores, pessoas melhores. Então tem que ter, né, uma coragem de olhar para isso. É uma coragem mesmo, não é fácil. Né? Porque às vezes a gente quer se esconder. E a humildade de aceitar as outras pessoas mostrem para você onde que você precisa melhorar. Então, qual que é? Eu falo sempre assim, por exemplo, uma família. Quem tem família grande sabe disso, né? Quem tem vários irmãos sabe disso. Qual que é o seu defeito? Pergunta para sua, sabe aquele coisa que a sua irmã está te falando para você lá há anos e você não escuta? Então aquele ali é o seu defeito. Seu irmão, né? Os outros bem mais que a gente, né? Estão vendo como que te conhecem. Então aquilo ali que te incomoda, que as pessoas falam, aquilo ali é seu defeito. Total. E numa empresa, se você abrir, as pessoas não falam com medo. Mas se você abrir, criar um ambiente para que eles possam conversar, sabendo que não vai existir punição, que você está chamando eles para poder ajudar você a ser um líder melhor, porque é muito simples entender isso. Se você tem uma empresa, o que vai fazer com que a sua empresa tenha um produto bom? Quem que fala que o produto é bom? É o dono da empresa? Os funcionários? Não. Né? São os clientes, é óbvio. Então, se você é um líder, quem vai falar que você lidera bem? Os liderados. Não é você. Né? Não, eu cheguei aqui em CEO, eu sou bom, não sei. Né? Tem CEOs de empresas aí, inclusive, em algumas situações que são até colocados. Né? Então, enfim, então, assim, tem várias situações. Agora, mesmo que você for para o seu esforço, não significa necessariamente significar o corpo pelo caminho. Né? Então, assim, tem muita coisa para avaliar aí. Né? E, mais uma vez, se você foi bom até chegar aqui agora, se é bom para poder conduzir esse negócio, a ser um CEO, que agora a regra, o jogo zerou. Agora é um outro jogo. Né? E aí você tem que convidar outras pessoas, realmente, em humildade, para poder as pessoas ter um ambiente que as pessoas falam. Daí que você vai fazer que as pessoas vão fazer. Não é isso. A gente não propõe isso para o líder. O líder sempre vai ter poder de decisão. Só que ele tem a convidar as pessoas para ter mais ideias, ter mais cenários, várias mentes. E quanto mais pessoas que são envolvidas dentro da empresa de um processo que vai mudar todo mundo, influenciar todo mundo, as pessoas querem participar. Muitas vezes elas não são convidadas, elas têm medo, porque o ambiente é hostil. Mas se você muda o ambiente, as pessoas participam. E aí você tem que ter, óbvio, a disciplina, né? Para poder implantar aquilo. Aonde muitas coisas estão em jogo na disciplina, né? Aprender coisas novas, mudar os seus valores, aprender outras crenças, né? Então, todas as coisas envolvidas ali, para que você possa manter, né, ter essa manutenção, para que aquilo seja sustentável. Porque não vai ser uma ação só que você vai fazer que vai mudar tudo, pelo contrário. São várias ações. Sem dúvida, precisa seguir adiante passo a passo. Grande aula, coragem, humildade e disciplina são atributos indispensáveis para navegar nessa crise, seja qual for o tamanho do teu desafio, como empreendedor individual, microempresário, autônomo, até como CEO de uma grande organização. E eu vejo que o pessoal que está nos acompanhando conecta muito nessas ideias que está trazendo. Por exemplo, o Márcio Nunes está dizendo aqui, assim, o grande desafio é agregar e engajar o time também no home office. Eu acho que, como você está trazendo, quando o líder, ele é flexível e está aberto às contribuições, quando ele se empenha para construir de uma forma colaborativa, fica muito mais fácil engajar quem está em casa. Porque senão, como é que as pessoas vão se engajar se elas não forem ouvidas? Então, ter uma capacidade de ter um ouvido infinito, de ter realmente aberto as contribuições que os outros possam trazer, mesmo que isso não repita aquilo que a gente espera ouvir, muito importante, né? Muito importante. Você vê que
uma das coisas boas na liderança que a gente já vê nessa mudança, está acontecendo, nessa questão do home office especificamente, é a questão da confiança, né? Pessoas agora ela tem que confiar ou não confiar, porque a pessoa está lá, né? Não está na sua frente. Não volta, né? Não tá na sua frente. Não dá para bater o cartão mais. É claro que pessoas estão querendo fazer meios, né, para poder, né, existe. Se vê se a pessoa está arrumadinha, né, tem tudo isso vai acontecer, tá, pessoal? Quando pegar o online, tudo vai acontecer. O mundo não vai ser de mundo de pijama, tá? O mundo vai ter diferente, online, né, na sua casa, não vai ser de pijama. Mas vai levar um tempo para a gente se acostumar com isso. Porque, claro, tem que ter algumas regras, vão ficar até questão trabalhista, enfim, tem muita coisa muita água para rolar nesse negócio aí, né? Mas o líder, de fato, ele tem, né, agora uma boa pretensão. Agora, se ele não tem esses três pilares que você colocou, de fato, ele não vai realmente conseguir mudar nenhum comportamento, né? Como escutar, não agregar valor demais nas coisas, né? Deixa as pessoas falem depois, né? Não fica falando em cima, porque senão você vai, não dá, a pessoa vai achar que está sendo repreendida, né? Acolhe, não precisa, onde é que você vai fazer? Acolhe e depois, né, conversa com todo mundo, mostra o que você decidiu com base no que todo mundo falou, e hoje vai ser amanhã vai ser de outro, e vai criando uma atmosfera interessante para liderar, né, nesse momento certo. Sim, eu acho que isso que você está trazendo de criar uma atmosfera interessante para todos da equipe tem muito a ver com uma pergunta que veio do Marcelo Miguel, que é líder em corporação. Ele pergunta assim, como que os talentos são retidos e mantidos pelas empresas nesse contexto? Porque vai mudar a questão da gestão da carreira, né? Esse distanciamento social gera um certo gap aí para repensar a carreira. Essa é uma questão que você tem lidado já, Márcio, com teus clientes, preocupações em retenção de equipe, especificamente como manter os talentos? Muda alguma coisa na tua visão em retenção de talento nesse contexto? Os coaches de carreira, talvez eles sejam as pessoas mais ideais para falar sobre essa questão, né? Eu sou coach executivo, eu não sou, de fato, um coach de carreira, eu não entro muito nessa questão quando eu estou nas empresas, né? Eu trabalho realmente com o comportamento das pessoas, mas tem muitos profissionais que fazem isso muito bem, né? Questão de entender os talentos, potencializar os talentos. O que a gente faz é trabalhar antes, né, que é você criar um ambiente bom. Faz um jardim bom, né, que as borboletas e as abelhas, né, as flores vão surgir lá, né? Então, assim, atrair as borboletas, né? Então, a gente sabe que quando tem um ambiente bom, os talentos eles se aproximam. E aí, claro, tem várias pessoas para identificar se aquela pessoa o importante não é só ter o talento, né? É se ele vai encaixar na cultura da empresa, né? Se ele vai poder contribuir com o que aquela empresa está dirigindo, os valores daquela empresa batem com o dele. Tem várias pessoas que são bem especialistas nisso, que fazem trabalhos excelentes. Então, a gente trabalha na antecipação, na preparação, para que esses profissionais consigam fazer bem esse papel de reter os talentos. Sim, sem dúvida. A Vivian Souza, que está aqui conosco, ela é executiva do Carrefour, assim como você foi. Ela está trazendo uma contribuição que eu acho que é legal. Ela fala assim que relacionada à retenção e também engajamento, lidar amigavelmente com as próprias vulnerabilidades e, por consequência, com a vulnerabilidade da equipe. Ela lidera a comunicação interna do Carrefour nesse contexto de crise. E eu faço o coaching dela e testemunho muito essa caminhada dela do engajamento, que para mim a grande palavra que fica é conexão. O líder realmente estar aberto a todos os pontos de contato, a receber as contribuições da equipe, a ir lá na base, checar se determinada decisão ou medida vai repercutir bem, vai contar com apoio. Geralmente esse é um conteúdo, um testemunho que ela traz muito nas sessões, que as decisões da alta liderança, no nível do CEO, comitê executivo, antes disso ser implantado via comunicação interna, ela mesma faz esse corpo a corpo com as bases, por exemplo, nas lojas, para saber se aquela é uma decisão que vai ser sustentada nos vários níveis da organização. Então, eu acho que tem muito a ver com conexão,
né, no sentido do trabalho colaborativo, dessa escuta, e que volta para os pilares que você trouxe da coragem, da humildade, da disciplina, né, para decidir. É verdade. Nós temos um trabalho bem maduro na questão dessas partes dos comportamentos, né, que a gente lista até 25 comportamentos, que são comportamentos indesejáveis, 20 comportamentos desejáveis. A gente vai trabalhando isso, que com base, foi feito inclusive por grandes CEOs mundiais, né, de 5 continentes. E então a gente tem uma visão assim de quais são os comportamentos que alavancam a liderança, e aí facilita esse trabalho aí de campo, né, de que o líder precisa ter de comportamentos bons para poder criar coisas, trazer e fazer o trabalho mesmo, né, como a profissional, como ela chama, desculpa, do Carrefour? A Vivian. A Vívia faz, né, e é por aí mesmo, né, ir no campo, ir na base, conversando com as pessoas, né. Agora, nada melhor do que o líder falar com a sua própria equipe, né, cada líder tem uma família, ele tem os pares dele, ele tem, né, as pessoas que trabalham com ele também, é importante considerar, mas mais importante, ele considerar a equipe dele, né. Então, e equipe por equipe, equipe por equipe, equipe por equipe, né. Então, o CEO tem sua equipe, os diretores têm sua equipe, os gerentes têm sua equipe, e quando isso permeia toda a organização, os resultados realmente são bem interessantes. Márcio, parece que faz 15 minutos que a gente está aqui, a gente já está 1 hora, né? São 19 Opa! horas. Um papo super agradável, super interessante. O que vocês estão achando? Vamos começar a encaminhar para um fechamento. Então, se alguém tiver uma pergunta ardente, aproveita para fazer agora aqui pelo chat. Eu tenho uma última questão para você por hoje, que seria em relação assim a práticas, a rituais até de autocuidado ou de preparação que você acha importante os líderes terem, ou que você mesmo, de repente, adota na tua liderança. Por exemplo, quando eu preciso tomar decisões e eu percebo que minha mente está um pouco confusa, meio sobrecarregada, ou que emocionalmente eu não estou super tranquila, eu recorro às técnicas que eu venho praticando há muito tempo de meditação, de respiração consciente. Eu procuro me sintonizar primeiro e me tranquilizar para poder fazer uma boa escolha. Sabe, é como você pegar um copo d'água com açúcar, você agita ali com a colher, fica aquele açúcar suspenso. Eu espero ele decantar para o fundo, aquela água ficar mais calma, para eu ter mais clareza, e aí sim conectar nos meus feelings, como a gente falou, e poder tomar uma boa decisão. Conta um pouco como é que é para você, e como é que você percebe aí nos líderes que são super bem-sucedidos. Você percebe um pouco dessas práticas de introspecção, algum tipo de autocuidado diário que ajuda a sustentar aí essas mudanças de comportamento? Uhum. Hoje está muito em voga isso, né? Isso é muito bom, de fato, né? O mindfulness, né, e tudo mais, né? Então, assim, é bem, bem interessante essas coisas e ajudam de fato, né? Ajuda bastante. Eu sempre falo que mente e corpo faz parte do mesmo sistema, né? Então, você tem que cuidar das duas coisas. E você tem que ter uma alimentação boa, né? A alimentação ela é crucial, né? Nós somos feitos de células e suas células geram sua energia. Se você não se alimenta adequadamente, eu sempre falo, mas qual que é a alimentação? Eu tenho minhas formas de alimentar e tudo mais, mas qualquer alimentação que você for fazer que vai tirar você do fast food da vida todo dia, né, e tudo mais, vai ser bom, vai te ajudar. E depois você vai melhorando, né? Vai procurando aí que funciona para você, vai falar com o nutrólogo, nutricionista, vai melhorando, você vai sentindo, você vai melhorando. Então, a alimentação é uma coisa que eu cuido muito e eu sempre incentivo as pessoas a cuidar, né? Então, uma alimentação saudável. Nós vivemos num país onde tem muitas coisas boas, frutas frescas, tudo mais, tem que ter isso, né? Você tem que tomar muita água, né? Você tem que respirar puro. Então, tem que tirar dias para você fazer isso. É difícil, às vezes, numa grande cidade. Eu, por exemplo, escolhi morar num lugar mais afastado de São Paulo, que é por causa disso. Agora, nada substitui uma noite de sono. Você dormir bem. E como você dorme bem? Tomando boas decisões. Que é tudo que nós estamos falando aqui. Então, quando você tem sabe que a decisão que você tomou é uma decisão boa,
que muitas vezes não depende de você, né? Mas sabe que você fez o seu melhor, ou que você pôde fazer naquele momento, vai te dar tranquilidade. E aí você vai poder dormir bem. Esse é o melhor antídoto que tem. É o melhor remédio que tem é o sono. Para tudo, né? Agora, você está com a preocupação, aquela coisa toda, então tem que fazer algumas coisas para tirar, de fato, isso. Agora, uma das coisas para melhorar essa ansiedade, né, para você poder dormir bem, mas como que eu durmo? Eu estou fazendo a coisa certa, mas estou preocupado com os resultados, porque está realmente... Então, segue o conselho de Jesus, né? Jesus falou o seguinte, basta cada dia o próprio mal. Então, viva um dia de cada vez. Essa é uma estratégia mental. Viva um dia de cada vez. O seu dia de amanhã vai ter vai trazer as dificuldades dele, como vai trazer, claro, também as oportunidades. E de amanhã, e depois de amanhã, e assim vai. Né? Então, assim, viva um dia de cada vez. O momento que nós estamos passando agora, inclusive, ele é para isso. Não é para você pensar nem muito no futuro. Pensar no hoje, no máximo, talvez, amanhã. Né? E pensando aí que vai ter semana que vem, mês que vem. Mas viva cada dia como se fosse o único dia. Deixa para resolver as coisas de amanhã, quando chegar o amanhã. E durma bem. Uau. Sabe as palavras, super inspirador. Eu estou assim, me sentindo aqui flutuando nas asas do pensamento mesmo. Muito lindo você trazer essas palavras aqui no final do nosso encontro. É isso mesmo, já basta o faro de cada dia. Para mim, essa tem sido a grande lição desse momento, da gente parar de falar sobre a necessidade de estar presente e simplesmente se ancorar no momento presente. Isso é muito lindo, eu acho que é a base da gente ter paz interior e poder, com isso, ter uma noite de sono tranquila. Adorei que você trouxe a questão da alimentação, realmente é a base, aquilo que a gente se alimenta, que a gente coloca para dentro, vai influenciar o padrão de pensamento, de sentimento, e a partir de pensamento e sentimento, nessas palavras e atos, né? A próprias práticas da medicina indiana, que é a Ayurveda, está totalmente apoiada nisso, que o comportamento é reflexo de pensamentos e sentimentos, e isso vem da alimentação. Então, muito bacana, muito sábio a gente olhar para tudo isso. E, Márcio, conta para a gente como que faz para todos que nos acompanham manter em contato contigo. Ah, que bom. Posso deixar aqui, eu não sei onde está aqui o Eu chat posso pôr aqui, para você, qual mas é o teu coloca para canal? mim. Você pode colocar no nosso site, talvez é mais fácil a gente colocar marshallgoldsmith.com.br, não sei se talvez seja difícil colocar o Marshall Goldsmith, né? Marshall Goldsmith, Marca com dois L's, Golds, Gold, com TH, né? isso, Aqui rolou. MARSHA2Ls GOLDS mith.com.br. Marshall Acho que deu. Dá uma olhadinha aí no chat, ver se eu escrevi bonitinho. marshallgoldsmith.com.br. Tem o Instagram também do Márcio, que é Márcio _coach executivo. Coach Só tem executivo. conteúdo top, só tem live top. Aliás, o Márcio não sai da rede, é um guerreiro, uma força impressionante. Toda hora, todo dia ele está entrevistando uma personalidade mais interessante que a outra. Então, encorajo que vocês sigam o Márcio, acompanhem. Ele vai trazer também a Celi online, Celi Helgesen, top em liderança feminina, agora nesse segundo semestre. Vocês também vão receber notícias disso por mim. E eu vou colocar aqui no nosso chat o link para o nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo desse projeto Conexão ao Vivo. Então, entrando lá, você recebe primeiro os links de acesso aos encontros, e eu também vou postar para vocês um estudo que eu recebi ontem, muito bacana, da Amplify, que é uma consultoria, que fez um mapeamento justamente sobre o comportamento do consumidor, o que está em alta, o que está em baixa, setores que tendem a crescer, setores que tendem a estacionar, setores que tendem a decair. Então, é informação bem útil. Quem ainda não está no grupo e quiser entrar lá conosco. E, Márcio, o espaço é teu para tuas palavras finais. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve até aqui com a gente, agradecer a primeira Clarice por convidar, né, a participar dessa live com o pessoal. Para mim sempre é uma satisfação conversar com vocês, falar sobre liderança, né?
Eu acho que tudo muda quando a liderança muda, nossa liderança pessoal, a nossa liderança nas empresas, por isso que eu invisto muito em liderança, essa é a minha causa, né, fazer com que as pessoas tenham uma liderança mais positiva, e leve isso para as empresas, porque as empresas é onde as pessoas são muito influenciadas, passam muito tempo na vida delas nas empresas, então nós escolhemos o mundo corporativo para fazer essa alavanca, e ficamos felizes que outras pessoas também têm outros canais para poder fazer isso, acho que juntando força que a gente faz realmente o mundo um lugar melhor para viver, né, e as empresas é o nosso foco. Então, que você possa exercer seu papel de líder, lembrando que todo mundo é um líder, mesmo se você está ali como auxiliar, se você está ali como um assistente, você é líder daquele negócio, você é líder daquele projeto. O líder, ele é uma disposição, não é um cargo. Claro, existe o cargo, mas existe a disposição de você liderar, de você cuidar, de você fazer a sua parte. Se você faz isso, você está sendo um líder, você está fazendo a sua empresa um lugar melhor, você está mostrando que você merece, né, o almoço do dia. Demais, Márcio, é isso aí. O verdadeiro líder é você, é a autoliderança, e que a gente possa sair desse momento turbulento mais fortes, com mais resiliência, com a nossa criatividade aguçada, com a nossa união fortalecida. Eu sou uma otimista incurável, tenho plena convicção que a gente vai conseguir superar nossos desafios e sair de tudo isso muito melhor do que a gente entrou. Foi profundamente inspirador estar aqui com você, está todo mundo falando, foi demais, parabéns, foi objetivo, foi proveitoso, foi incrível. Fico bem feliz que vocês tenham gostado. Uma ótima noite a todos e a todas. E a gente vai continuar fazendo conexões ao vivo quintas-feiras, algumas semanas comigo, outras semanas com convidados também. Então, fiquem atentos aí nos nossos canais, que vem coisa boa pela frente. Márcio, muito obrigada, uma ótima noite. Obrigado a você, obrigado a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima.